Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao canal Motor V15. Lembrando sempre que o Motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Como prometido, hoje vamos fazer o comparativo entre a Kawasaki Versys 1000 e o novo modelo 1100, já como modelo 2026. Mas antes, me permitam indicar o vídeo aqui que eu fiz uma breve apresentação da Versys 1000 versão Standard, também da sua versão GT, lá no evento de lançamento na concessionária Kawasaki de Bauru, a Kobe Motos. Eu também vou deixar o link da Kobe Motos aqui na descrição deste vídeo. E sem maiores enrolações, vamos ao conteúdo do vídeo. Como introdução, é importante destacar para vocês que o novo modelo 1100 da Versys é uma atualização do já existente modelo 1000, ou seja, não é uma nova plataforma, e sim a base da mesma moto, mas com diversas melhorias. Tá? O primeiro item que nós vamos analisar aqui no comparativo é a parte financeira. Eu vou colocar as informações do modelo 1000 na tela com o fundo preto e o modelo 1100 com o fundo verde, tá? Então vamos lá. Os valores das motos, pessoal, na versão Standard, a Versys 1000 custa R$ 75.990 mais frete, e na nova Versys 1100, R$ 76.90 mais frete, diferença de apenas R$ 100. Já a versão GT, na Versys 1000, preço sugerido R$ 96.990 mais frete, e na versão 1100, R$ 98.190 mais frete, uma diferença de R$ 1.200 apenas. E garantia das duas motos de 2 anos. E já vamos para o item 2 do comparativo, que é a motorização. Na parte da motorização, pessoal, temos aqui as maiores e mais importantes mudanças entre os modelos. Eu queria deixar claro que a minha intenção com esse vídeo, principalmente nessa parte do motor, não é só ficar lendo a ficha técnica para vocês. Seria muito fácil para mim simplesmente falar, subiu 100 cilindradas e a potência agora é tanto e o torque agora é tanto. Não, tá? O diferencial é tentar entender os motivos que fizeram a moto aumentar potência, torque e cilindrada. Então vamos lá. O tipo de motor continua o mesmo, tá? 4 cilindros em linha com refrigeração líquida 4 tempos. Mas já no diâmetro do curso do pistão, temos a primeira grande diferença, pois o curso do pistão ficou maior em 0,3 milímetros. Isso pode parecer muito pouco, mas com um curso de pistão maior, o espaço no ponto morto superior na câmara de combustão também diminui, o que aumenta justamente o volume entre o ponto morto inferior e o ponto morto superior. Com isso, nós temos um aumento na taxa de compressão. E foi exatamente isso que aconteceu no motor 1100 da nova Versys. Com o aumento do curso do pistão, tivemos um aumento na taxa de compressão de 10,3 por 1 para 11,8 por 1, o que obviamente levou ao aumento da cilindrada, que antes era na Versys 1000 de 1.043 cilindradas e agora foi para 1.099. Com isso, foi possível um aumento de 15 cavalos na potência do motor, o que equivale a 14% a mais segundo a Kawasaki. E já o torque aumentou 11%, saltando de 10,4 kgfm a 7.500 RPM para 11,4 a 7.600 RPM. E aqui, pessoal, é preciso elogiar o trabalho feito pela engenharia da Kawasaki, porque essas mudanças resultaram em aumento e não perda de potência. Nós temos vários novos modelos no mercado que perderam potência, tal como a Yamaha MT-07 e a Honda CB500 Hornet, que entrou no lugar da CB500, tá? Continuando, com o aumento da potência devido à alteração do curso do pistão, o motor acaba gerando mais calor. E justamente por esse motivo a Kawasaki realizou melhorias também no cabeçote, corpo de borboleta, na injeção e no arrefecimento. E o resultado, segundo a montadora, são acelerações mais vigorosas e um melhor
consumo de combustível. Mas me diz aí, você está gostando do vídeo? Não deixe de dar o like e se inscrever no canal que nos ajuda bastante a crescer. Beleza? Nos demais itens do motor, pessoal, não tivemos muitas alterações, mas aqui vamos falar para vocês também. Tá? Como eu já falei, o diâmetro do curso do pistão aumentou, a taxa de compressão aumentou, a cilindrada também saltou de 1043 para 1099. Potência que antes era de 120 cavalos a 9.000 RPM, agora foi para 135 cavalos a 9.000 RPM. Tá? Torque de 10,4 para 11,4. E aqui a parte que não tivemos alterações. Sistema de válvulas DOHC, 16 válvulas, nos dois modelos. Lubrificação forçada com cárter úmido nos dois modelos. O top speed na Versys 1000 é de 219 km no GPS. Ainda não foi aferido da Versys 1000. Não achei nenhuma informação ainda precisa para passar para vocês o top speed da nova, mas com certeza vai ser um pouquinho mais, tá? Consumo da Versys 1000 de 16 a 19 km por litro. E na Versys 1100 tivemos uma melhora de 16,5 a 20 km por litro. Tá bom? Na parte de combustível, nós não tivemos nenhuma alteração significativa, mas vou passar aqui as informações para vocês. Sistema de combustível nas duas motos: injeção eletrônica, ignição digital e partida elétrica, combustível gasolina, tanque 21 litros, e tanque de 21 litros. Transmissão já seria o próximo item, tá? Que a gente vai entrar agora. Na transmissão, 6 velocidades, tá? Câmbio manual, embreagem assistida e deslizante. E tivemos uma pequena mudança aqui. Vou colocar a imagem para vocês verem. A tabela, a primeira parte da tabela é a Versys 1000 e a segunda da 1100. Tivemos uma leve redução na relação de marchas, tá? A relação de marchas do modelo novo está um pouco mais curta do que o modelo 1000. E já vamos para mais um item aqui do comparativo, no chassi. Na parte do chassi, pessoal, vamos lá. Quadro, ângulo de esterço, suspensão dianteira, suspensão traseira, freio dianteiro e pneus continuam iguais. Vou passar aqui para vocês os valores. Quadro, tubo duplo de alumínio, ângulo de esterço 34 graus nos dois lados. Suspensão dianteira, garfo invertido de 43 mm com ajuste de retorno e de pré-carga da mola. Suspensão traseira, backlink horizontal a gás com ajuste de retorno e de pré-carga na mola. Aqui só me permita uma observação: o modelo GT tem uma leve diferença na suspensão que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Freio dianteiro, disco semi-flutuante de 310 mm em formato margarida, né, ambos os modelos. No freio traseiro tivemos uma leve mudança. No modelo 1000, disco simples em formato de margarida, 250 mm. Enquanto no modelo 1100, disco simples de 260 mm. Imagino que pelo aumento de potência, a Kawasaki quis dar um pouco mais de poder de frenagem na moto, tá? Pneu dianteiro, não tivemos alterações, 120/70/17 dianteira, na traseira 180 por 55, aro 17. Nas dimensões, pessoal, dimensões e pesos. Comprimento continua igual, 270 mm, largura também igual, 895 mm, altura também mesma coisa, 1465 por 1400, máximo e mínimo nas duas motos. Altura do assento continua 840, distância entre eixos continua 1520 mm, caster 27 graus, também continua igual, trail 106 mm igual. E aqui tivemos uma mudança no peso, 253 kg da Versys 1000 contra 255 da Versys 1100, aumento de 2 kg. E na parte aqui final já do comparativo, pessoal, vou fazer aqui uma diferenciação, vou falar para vocês quais os equipamentos vêm de fábrica na versão Standard da Versys 1000 e na versão GT. O que você vai ter a mais nas duas versões, uma na versão básica e outra na versão mais completa. Então vamos lá, se você optar pela Kawasaki Versys 1100 versão Standard, você vai levar função de gerenciamento de curvas Kawasaki KCMF,
controle de tração, KTRC, sistema de freio anti-bloqueio inteligente Kawasaki, KIBS ou KIBS, seleção de modo de potência, controle de cruzeiro eletrônico, relação de transmissão superiores otimizadas para conforto em viagens, iluminação totalmente em LED, para-brisa ajustável, porta USB-C montada no guidão. Essa aqui são os equipamentos de série da versão Standard. E se você quiser a versão 1100, além desses itens que eu já falei, o que você vai ter a mais? Suspensão de controle eletrônico Kawasaki, KECS, com tecnologia Skyhook, que é o que eu falei ali em cima, que tem a diferenciação entre as suspensões. Câmbio rápido Kawasaki atualizado, KTS. Perdão, KQS, falei errado. Instrumentação TFT a cores, realmente, os painéis são diferentes, eu vi isso ao vivo. O painel da Versys 1100 GT ele é mais atualizado. Iluminação também totalmente LED, mas incluindo luzes auxiliares de curva. Se vocês repararem bem na Versys GT, vocês vão ver dois canhões de luzes um pouco abaixo do farol, mais na lateral ali das carenagens. Punhos aquecidos e protetores de mão. 2 alforjes de 28 litros e top case de 47, faróis de neblina, sliders de quadro e do eixo dianteiro, tank pads. Então, esses são os equipamentos a mais que você tem na Versys 1000 versão GT. E as cores, Metallic Matte Graphene Steel Grey, ou famoso cinza metálico, tá? No site da Kawasaki não tem outra cor, nos dois modelos, tanto Standard quanto o modelo GT. Eu até imaginei que a cor branca, isso foi uma coisa que me foi dito na concessionária, que ia ter a cor branca também. Mas no site da Kawasaki eu não achei. Mas se por acaso lançar com a cor branca aí, fica no ar essa informação para vocês. E por fim, vamos à conclusão do vídeo. Qual a opinião de vocês, pessoal? Vale a pena trocar a Versys 1000 pela nova 1100? Na minha opinião, tanto vale a pena trocar o modelo como comprar o modelo, porque a diferença de preço da nova para a antiga não é tão grande assim. Apenas R$ 100 na versão Standard e R$ 1.200 na versão GT, fora que a moto teve um bom aumento na potência, no torque, bem como aceleração e consumo. Então, sim, vale a pena tanto comprar quanto migrar do modelo antigo para o novo. E sobre as concorrentes? Se você pegar o valor da Versys 1100, principalmente na versão Standard, ele é muito atrativo, ele fica abaixo, por exemplo, da Tiger 900 GT Pro, da BMW R 1300 GS, tá? Agora o valor da versão GT já começa a ficar bem próximo aí de alguns concorrentes. Não sei se talvez o custo-benefício seja tão bom, mas não é a moto mais cara do segmento, tá? Então vale a pena observar isso e fazer uma bela pesquisa de preço entre as concorrentes, Triumph, BMW, até na Honda tem a Africa Twin, então tem bastante moto nesse mercado aquecido aí de Big Trails, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo, trazendo bastante informação aí sobre a Versys 1100 e comparando com o modelo anterior, tá? E finalizando com um comparativo entre os equipamentos de série entre as versões Standard e GT. A ideia era trazer algo diferente do que temos no YouTube e com conteúdo um pouco mais aprofundado. E comenta aí, deixa aí seu comentário se vocês gostaram, se faltou alguma informação que vocês queriam saber, ou se até mesmo vocês desejam outro tipo de comparativo, quais motos vocês querem. Coloque aí seu comentário, tá bom? Se cuide, fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço.